Meus amados, continuando sobre a questão da circuncisão. A gente já viu o que é a circuncisão, né? Já falamos sobre ela. E é interessante a gente falar sobre o seguinte: é necessário ainda nos dias de hoje ser circuncidado? Não. Nem para os judeus. Ou para os judeus precisa. Precisa? Para eles continua. Para eles não mudou nada, não. O E... que mudou? Oi? Mudou para... Não, não mudou nada para eles, não. Não, a exigência. Nesse sentido, permanece. É, que gerou o concílio e tal. Ah, Mas tu sim, vai sim, explicar sim. ainda. Isso, vou. O que acontece é o seguinte: na verdade, com o que acontece? Como antes as pessoas que eram convertidas eram só os judeus, e aí Paulo, que é o tema da lição, ele vai começar a pregar para os gentios, e a gente já viu que são aqueles que não eram judeus, os gentios vão começar a se converter. Quando eles começam a se converter, os judeus começam a exigir deles que eles usem as mesmas práticas que eles usavam, ou seja, a primeira delas que é a circuncisão. Mas a gente falou sobre circuncisão e não falou sobre quando Deus pede para isso, porque na verdade isso não é lei, isso não é somente lei. Isso é uma coisa que foi instituída por Deus. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Quem achou, dá um aviso aí. Achei aqui. Versículo. De 9 a 14. Sim. O Vitor falou que a internet dele tá muito bosta e ele desistiu. Eu acabei de ver aqui, Thay. A net está caindo toda hora. Falou pra entrar no 4G. Quem achou, pode ler. 9 a 14? De 9 a 14. Tá ok. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio de seu povo. Quebrou a minha aliança. Ou seja, isso aí foi instituído por Deus. Quando ele dá essas instruções, ele não tira, ou seja, até hoje o judeu ele tem que seguir essa recomendação. E para nós, o Walter falou que não precisa. Justamente o problema que estava dando era que como os gentios estavam se convertendo, os judeus estavam querendo que eles praticassem as mesmas coisas, inclusive a começar pela circuncisão. Percebeu que nesse início de texto que o Diego leu, circuncisão, ele chega e fala para todo mundo, Senhor, olha, é para todo mundo circuncidar, ok? As pessoas elas iam voluntariamente se submeter ao processo de circuncisão. Mas ele fala que a partir dos 8 dias de nascido, era para a pessoa todo homem ser circuncidado. Percebeu que nesse caso aí, quando Deus fala, e de imediatamente assim, ele era um processo voluntário. Mas as próximas gerações seria uma questão involuntária? Vocês conseguem perceber isso? A circuncisão ela foi voluntária naqueles que estavam ali ouvindo a ordem naquela hora. Lê de novo o versículo 9, Diego, por favor.
Pronto. Versículo 9. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Ou seja, Deus está falando para Abraão. Abraão está lá e Deus fala para Abraão e, e Abraão transmite para as outras pessoas ali, olha, são para ser circuncidados. Mas perceba que nas futuras gerações, isso passa a ser um processo quase que automático. Ou seja, automaticamente elas seriam circuncidadas aos 8 dias de nascido. Ao ponto de que quando a filha de Faraó observa Moisés no cestinho, que ele está naquele cesto ali, ela percebe nitidamente que era um judeu. Não só pelas roupas, mas ela percebe também pela marca da promessa que foi feita, ou seja, provavelmente Moisés já devia ter mais de 3 meses de idade quando foi colocado naquele cesto. Então já havia passado muito tempo dos 8 dias. Os 8 dias eles eram obrigatórios para todo judeu e todo o judeu nascido homem. E aí o problema, que foi o que o Walter falou, que teve que ter um concílio para isso, era que eles queriam que o gentio também se circuncidasse. E aí começou a dar um problema. Eles começaram, uns falavam que não tinha, outros falavam que não precisava. E aí que deu a celeuma toda. Mas aqui na questão da circuncisão, e aí Paulo vai falar sobre a questão da circuncisão do coração. Ou seja, foi o que o Walter falou. Será que precisa realmente hoje circuncidar? Não para a gente. Hoje a nossa circuncisão é a circuncisão do coração. E o mais interessante é que parece que Paulo que está trazendo esse conceito, não é isso, Diego? Quando você Bem, parece que sim, mas já quando você tinha. lê essa questão da circuncisão do coração, a intenção, vamos dizer assim, a impressão que você tem é que Paulo está trazendo esse conceito, não é isso? Parece que sim, parece que sim. Mas esse conceito, ele não, na verdade, Paulo não está trazendo nada novo. Paulo está trazendo um conceito que já existia antes. Você quer ver só uma coisa? Vamos falar de Antigo Testamento, tá? Se você falar de Novo Testamento, é lógico que você entende que é justamente os fatos que foram depois do Antigo. Mas abram aí em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Versículo 1. Versículo 6. Lê pra gente, volta. E o Senhor teu Deus circuncidará, o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma, para que vivas. Ou seja, Continua? não, só isso mesmo. Ou seja, ele está falando aí, interessante que está falando no Antigo Testamento, olha só, está falando no Antigo Testamento sobre circuncisão do coração. Está falando da circuncisão física, do prepúcio, como a gente já falou anteriormente, mas é a circuncisão do coração. Olha outro texto também que fala isso Fala, Walter. Eu ia fazer essa pergunta no final, mas Ah, como o contexto é isso, eu vou fazer essa pergunta agora. A gente sabe que Deus não faz nada, como diz o mineiro, para os poucos, né, à toa. Assim, deu na cabeça e resolveu fazer. Tudo ele faz com propósito. Por que o sinal de circuncisão era justamente na genitália do homem? Podia ser qualquer outro sinal em outra parte do corpo. Por que justamente esse sinal? Do que Deus queria separar o povo dele? A gente sabe que na época existia muita prostituição cultural. Existia muita mistura de povos. E Deus queria um povo o quê? Separado. Toda vez que um homem hebreu fosse se relacionar com outra mulher que não fosse hebreia,
essa diferença estaria patente. Ele mesmo iria lembrar da aliança que ele fez com Deus quando olhasse para baixo. E a outra mulher reconheceria ele como um hebreu, caso ele quisesse se disfarçar um pouco, por esse sinal também. Tanto que o Alex colocou muito bem. A filha de Faraó reconheceu que era um hebreu por causa disso. Ele queria justamente separar para que não houvesse nem mistura entre os povos e nem a prostituição cultural. Tanto que Deus falou agora, vou circuncidar o teu coração. Mas esse sinal era uma separação física e lembrança ao homem, né? No caso, ao chefe da família hebreu, de que eles não deviam se misturar com outros povos, nem ter descendência com outros povos. Poderia descer no cabelo, na orelha, um furo na orelha, mas não. A circuncidão no membro sexual masculino é uma coisa que não ia ter como apagar para o resto da vida. E não tinha como disfarçar, né, Walter? Não tinha. Então, o que o Walter falou está dentro desse contexto do item 2 aqui, que é o significado religioso da circuncisão. Ou seja, qual era a intenção da circuncisão? A intenção era de separar, justamente separar os homens que eram hebreus daqueles que não eram. Então, você vê que a diferença até nesse aspecto aí era visível, era notório, não tinha como não perceber. Lógico, dentro de um contexto de intimidade. Fora isso, não tinha como você perceber quem era quem. E continuando, a circuncisão do coração, nós vimos que Paulo não está trazendo nenhum conceito novo, né? Ele vai falar também sobre a circuncisão da nova aliança, que é o que o Walter falou. Esse assunto gerou acalorada discussão entre judeus e gentios, a ponto de ter que ter um concílio só para isso. Então, depois eles chegaram, deliberaram e colocaram aqui, que está em Filipenses capítulo 3, versículo 3. A circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Tá? Então, esse foi o resumo. Por isso que até hoje a gente não precisa, né, seguir a circuncisão e o judeu continua precisando, porque ele continua sendo o povo separado de Deus. Apenas pelo fato que a gente é que tem essa distinção de um para outro. Continuando. Tópico 2. Estranhos aos concertos da promessa. E aí Paulo vai começar a falar sobre como a gente era antes do concerto. Ou seja, será que a gente consegue lembrar aí como é que a gente era antes de aceitar Jesus como Salvador? O Walter falou que costumava pular porque não queria ouvir pregação, né, Walter? Costumava pular o muro de casa, né? Tá no mudo. Tá no mudo, Walter. Do mundo ele acabou saindo. Então vamos continuar. E aí ele vai falar sobre uma vida sem Cristo, tá? Que foi aquele se pede que eu dei. Deixa eu ver se eu consigo retomar ele aqui. Então, retomando. Uma vida sem Cristo, tá? Depois ele vai dizer separados da comunidade de Israel, ou seja, no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Voltei. Que bom. E aí, continuando, Walter, já que estamos nós e os outros demais caíram. E aí ele vai falar... Eles caíram também? Caíram também. Pensei que tivesse sido eu só. Não, caíram todos. Fiquei home alone. Daqui a pouco eles voltam. E continuando, que é o tópico 3, né, que é sem esperança e sem Deus. Eu lembro que quando eu já fiz já dei esse testemunho antes que eu era desviado da casa do Senhor, e eu lembro que realmente foi uma época assim
desesperançosa mesmo, porque você não tem esperança de nada. Você sabe o que é o certo, você consegue, as pessoas falam para você, mas você não tem a coragem para mudar. E isso talvez seja o mais difícil para quem é um desviado da casa do Senhor. Mas graças a Deus eu tomei vergonha na cara, né, Walter? E voltei. Voltaram a vender na farmácia, né? Esse remédio. É. E aí, o penúltimo tópico, né, o tópico 2, ele vai falar sem Deus no mundo. E detalhe, ele diz aqui que sem Deus não quer dizer que eles estavam, não seguiam nenhuma religião. Mas, pelo contrário, eles seguiam outras religiões, ou seguiam diversas religiões que não eram do Deus verdadeiro. Então, vocês vejam como é que era uma coisa. Eles seguiam muitos deuses, mas não seguiam, na verdade, o Deus verdadeiro. Então, é terrível de se imaginar. Só está voltando. É terrível de imaginar uma coisa dessa. Eles possuem religiosidade, mas não no Deus verdadeiro. Exatamente. E aí nos leva a uma outra questão. E aí nos leva a uma outra questão também. Espera aí só um pouquinho que a bateria tá arriando. Não tá ligado. E aí nos leva a outra questão também. Tem religiões que também são assim, né, Walter? Que a pessoa entra na religião, mas ela não exige compromisso com nada, né? Verdade. Pode tudo, faz-se tudo. Inclusive, ainda tentam embutir esse tipo de filosofia no cristianismo, né? Uma vez Exato. salvo, salvo para sempre, pode fazer tudo, você foi eleito, você é Pode prestar o que predestinado. quiser. Tentam embutir essa liberalidade, né? Entre aspas, sem compromisso, na cabeça daqueles, principalmente dos mais jovens, né? Que não conhecem ou não têm as raízes mais profundas do Exato. jeito que deve ser, né? Aqueles que têm raízes profundas, às vezes já tem problema, imagina aqueles que têm a raiz rasa e não querem aprofundar. Com certeza, com certeza. E isso é justamente a falta de compromisso de mudança, né? Você vê que acha que de repente entrar para uma religião, entrar para uma igreja, alguma coisa, é somente entrar e acabou. Quer dizer, muitas delas, elas não fazem questão que tenha mudança na vida das pessoas. Por isso que você vê de muita gente dizendo que é crente ou que é outra denominação, mas você não vê mudança nenhuma. Normalmente você percebe que toda pessoa que se encontra, que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela tem uma mudança imediata nas suas atitudes. Vide Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos que cobrava, que sabia que cobrava, e aí quando ele tem aquele encontro com Jesus, ele fala assim, e Jesus não fala nada para ele, ele fala assim, olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir a pessoa. Ele tinha grana. Tinha, para quem rouba não vai ter grana. Ou seja, realmente foi uma transformação profunda, porque dizem que o setor, a parte do corpo do cristão que mais demora a se converter ao bolso, né? Exatamente. Ele tá indo. E detalhe, ele E ele pagou foi com rapidinho. juros. Não, ele foi com juros, ele pagou quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. Será que ele encontrou alguém? Não sei se ele encontrou, não. Mas o fato é que, pelo menos, a mudança houve na vida dele, né? Com certeza. E aí, pessoal, Jesus purinho, como diz Tayane. Oi? Jesus purinho, como diz Tayane. Exato. Então, aí chegamos à conclusão que ele diz aqui: noutros tempos éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança de Deus, com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circundou, olha a expressão que ele usa, circundou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança e na promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém? Falou a mesma coisa que eu, circundou. Circundou. Meus amados, vamos encerrar mais essa aula, tá? Não fiz pedido de oração no início, nem oramos no início para deixar isso agora para o final. Vocês têm algum pedido de oração que seja de conhecimento de vocês para fazer?
Só pelas pessoas, quer dizer, não só pelo Dia das Mães hoje, né? Os parabéns para as mulheres, a mãe Tayana, que está aí, tá representando as mães na nossa live, e também pelas famílias enlutadas, né? Que tem muitas mães hoje que perderam filhos, muitos filhos que perderam mães. Deixar essa oração aí como consolo e a certeza de que Deus ainda está no controle e que sabe de todas as coisas, que tem propósito Exato. nas nossas vidas. Esse Dia das Mães com certeza não vai ser igual aos anteriores, né? Até pelo não contato e tal. Eu, por exemplo, não vou poder ir na minha mãe, que faz parte do grupo de risco, então eu já estou sem ir lá um bom tempo. Então não vai ser agora que eu vou botar tudo a perder, né? Eu ia sugerir que a única que tem a mãe presente aqui na sala é a Tayane, que fizesse essa oração. Amém. Pode até colocar as duas aí na tela. Diego, vaza. Banheiro. Minha mãe foi no banheiro rapidinho. Mãe? Mãe? Dá tempo de vir aqui pra oração? Tá fazendo o quê? Acho que não vai dar tempo, não. Ela tá no dia de Marta ou de Maria? Ela está com tempos trabalhosos lá no banheiro. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada de novo pela oportunidade de chegar aqui, de estar nesse momento aqui com as pessoas, nesse momento tão complicado. E hoje é um dia tão especial, então a gente não podia deixar de pedir pelas mães de todo mundo, não só do Brasil, e também pedir conforto para as pessoas que perderam a mãe nesse cenário. Peço que nos dê saúde, Senhor, para a gente conseguir passar por mais esse momento difícil, e nos dê força também, nos dê sabedoria para ajudar as pessoas que perderam alguém, e que a gente possa, em breve, já estar todo mundo junto. Amém. Amém. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. Semana que vem estaremos aqui novamente para a lição de número meia dúzia. Meia dúzia não, 7, né? 7. Número 7, cujo título é... Deixa eu ver aqui. Não. Vamos ver aqui. O 7 é o Cristo e a nossa reconciliação com Deus. Cristo e a nossa reconciliação com Deus. Correto? Correto. Eu dei mole, era só ter avançado aqui, ó. Cristo e a nossa reconciliação com Deus. É um tema bastante tranquilinho também, tá? Mas preparem as suas perguntas para a semana que vem. Eu tive dando uma olhada na lição toda. A lição de número 13 é a que fecha Efésios, né? Efésios 6. Eu acredito que vai ser a mais, não digo pesada, mas a mais forte para nós conversarmos, debatirmos a respeito das armas espirituais do cristão. Tá? Todas essas aulas anteriores é uma preparação para o fechamento da epístola de Efésios, que trata da nossa preparação para continuarmos de pé, continuarmos firmes até o final dessa nossa caminhada, que está chegando ao final, eu creio. Amém? Amém. Então, tchau, gente. Tchau. Tchau. Hoje ninguém tirou foto, né? Né? Hoje a gente tá... Tá bom. Todo mundo light.